Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Sessão ordinária 10 de dezembro de 2024. Bruno Eduardo Rodrigues de Araújo presente. Claudomir Fernando Pereira. Deiselena Estevam. Eurípides Alvarez. Fabrício Samuel da Silva. Gustavo Henrique Ramos Salles. José Luiz dos Santos. Márcio Adriano Sônego. Marcelino Valêncio. Patrícia Rodrigues Cosac Tobita. Rodrigo Carvalho Pinho. Convido o vereador Fabrício Samuel da Silva para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada com todos de pé. Salmo 22. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em um lugar de pastos, ali me colocou. Ele me conduziu junto a uma água de refeição. Converteu a minha alma, levou-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Pois, ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo. A tua vara e o teu báculo, eles me consolarão. Sob a proteção de Deus, estão abertos os trabalhos dessa Câmara de Vereadores. Passaremos ao expediente. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, caso contrário, que se levante. Aprovado por todos os senhores vereadores. Com a palavra, o senhor secretário. Expediente ofício número 84 de 2024, votação extraordinária. Excelentíssima senhora presidente, solicito a vossa excelência a votação de maneira extraordinária desta Casa de Leis, artigo 30 da LOM, com o objetivo específico de apreciar e votar o projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei complementar número 10 de 2024, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para extração transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Estabelece o percentual mínimo de preenchimento por servidores efetivos do cargo de Comissão da Administração Pública Direta do município de Valparaíso e da outras providências. Os projetos de lei acima citados fazem necessário diante da urgência para a realização dos objetos disponibilizados nos mesmos. Contando com o precioso apoio desta Casa, dessa presidência, subscrevemos. Atenciosamente, Carlos Alexandre Pereira, prefeito municipal. Processo número 36 de 2024, projeto de lei complementar número 10 de 2024, substitutivo do Executivo, dispondo sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Parecer, o projeto de lei complementar em tela trata do procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Anatel, para a viabilização e instalação da tecnologia 5G. O 5G oferece velocidades muito mais altas em comparação com as gerações anteriores, 4G e 3G, permitindo downloads e uploads mais rápidos, além de suportar o maior número de dispositivos conectados ao mesmo tempo. A latência do 5G é significativamente menor e é crucial para aplicações que requerem respostas rápidas, como jogos online, telemedicina e veículos autônomos. Com menos atraso e experiência do usuário é mais fluida e responsiva. O 5G suporta melhor, permitindo que mais dispositivos se conectem e se comuniquem eficientemente. Isso pode revolucionar os setores como saúde, agricultura, transportes, robótica, casas inteligentes. Tecnologias emergentes como realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial se beneficiam das altas velocidades e baixa latência do 5G,
possibilitando novas aplicações e experiências. O 5G pode ser a espinha dorsal das cidades inteligentes, permitindo uma melhor gestão de recursos, monitoramento ambiental, segurança pública e serviços urbanos, tornando as cidades mais eficientes e habitáveis. A implementação do 5G pode impulsionar o crescimento econômico, criando novas oportunidades de negócios e empregos em setores como telecomunicações, tecnologia da informação e manufatura. Em resumo, o 5G não é apenas uma evolução das redes móveis, mas uma evolução que pode transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Em relação ao aspecto técnico-jurídico legal, corrigimos o artigo 18, onde se lê executivo, passa a se ler município, onde se lê parágrafo 1º e 2º, leia-se 1º e 2º. Assim, o projeto de lei encontra-se em ordem. Em relação ao mérito, por todos os motivos expostos, somos favoráveis à aprovação. É o parecer plenário Takatoshi Gushi, 6 de dezembro de 2024. Deise Helena Esteva, presidente, Rodrigo Carvalho Pinho, vice-presidente, Márcio Heleno Valenço, membro. Processo número 36 de 2024, parecer. O projeto de lei complementar trata o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de rádio e comunicação, autorizada pela Anatel, para a viabilização e instalação da tecnologia 5G. Conforme exposto pela comissão que nos antecedeu, é de extrema importância a viabilização para a instalação do sistema 5G em nosso município. O projeto de lei complementar número 10 de 2024 traz em seu corpo a regulação para a instalação da nova tecnologia com as restrições de instalação e ocupação de solo, alvará de construção, certificado de conclusão de obra e autorização ambiental, fiscalização e também as penalidades. Também foi anexada uma declaração de ausência de implicação ambiental. No tocante à análise da comissão, o presente projeto encontra-se em ordem. Em relação ao mérito, somos favoráveis à aprovação, especialmente considerando os benefícios das empresas instaladas em nosso município e também a toda a população. É o parecer plenário Takatoshi Gushi, 6 de dezembro de 2024, Márcio Heleno Valenço, presidente, Márcio Adriano Sônego, vice-presidente, Claudemir Fernando Pereira, membro. Processo número 46 de 2024, projeto de lei número 25 de 2024, concedendo bônus de valorização profissional aos servidores municipais. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto retornou à comissão devido à concessão de liminar numa ação direta de inconstitucionalidade acerca do Vale Alimentação. Mantemos o parecer anterior devido ser um bônus de valorização profissional. É o parecer plenário Takatoshi Gushi, 6 de dezembro de 2024. Deise Helena Estevão, presidente, Rodrigo Carvalho Pinho, vice-presidente, Márcio Heleno Valenço, membro. Processo número 49 de 2024, projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal, estabelecendo percentual mínimo para o preenchimento por servidores efetivos dos cargos em comissão da administração pública direta do município de Valparaíso. Parecer. Trata o presente projeto de lei complementar enviado pelo Executivo Municipal de estabelecer o percentual mínimo de preenchimento dos cargos em comissão por servidores efetivos da administração pública direta do município de Valparaíso. Justifica o Executivo que o principal objetivo é atender às necessidades de eficiência e modernização da administração pública, na busca de garantia de flexibilidade nas escolhas de perfis, respeito à Constituição Federal, preservação do direito do servidor, dinamismo na administração pública, atendimento às demandas específicas do município, equilíbrio entre administração pública, valorização interna e renovação, proteção contra a perda de qualidade e eficiência. Ainda que a atual legislação tem se mostrado desafiadora para a administração, pois o atual quadro não supre os perfis técnicos e gerenciais exigidos. Alega também que, com a perda do FGTS, quando nomeado para cargos de comissão, a seleção se torna ainda mais restrita, devido ao desinteresse dos servidores mais qualificados. O projeto também visa promover o equilíbrio entre a valorização dos servidores efetivos e a flexibilidade necessária para a escolha dos profissionais capacitados no mercado externo,
respeitando os limites e a melhor prática da gestão pública. Pois bem, passamos à análise. O Executivo busca a garantia de flexibilidade de escolha de perfis que possam colocar em prática a sua forma de gestão pública. Isso não significa que, na prática, ele não pode colocar mais de 20% de funcionários efetivos em cargos em comissão. Na realidade, se o funcionário estiver qualificado e atender às expectativas, ou seja, tiver o perfil da administração, o prefeito pode aproveitar até 100% dos cargos efetivos, sendo 20% apenas o mínimo exigido legal pela lei. Lembrando que as funções gratificadas hoje são 42, são 100% destinadas aos efetivos. Apenas para cargos em comissões, que são 34, é que vão ser abrangidos por esta lei. A questão seria apenas 10 cargos. A Assessoria Jurídica do Legislativo opinou pela viabilidade técnica com recomendações, especialmente em relação ao tema 1010. No tocante ao aspecto técnico-jurídico legal, a comissão entende que o projeto em tela se encontra em ordem, podendo ser apreciado pelo plenário. Em relação ao mérito, posiciona-se favorável à aprovação, considerando as dificuldades enfrentadas pelas últimas administrações para montar uma equipe que tenha o perfil do governo que foi proposto. É o parecer plenário Takatoshi Gushi, 6 de dezembro de 2024. Deise Helena Esteva, presidente. Rodrigo Carvalho Pinho, vice-presidente. Márcio Heleno Valenço, membro. Retomando aqui, o Márcio Heleno Valenço encontra-se ausente. Moção. Minuta de moção de repúdio da Câmara Municipal de Valparaíso, São Paulo, contra projeto de lei da Câmara dos Deputados e Senado Federal que visam autorizar os supermercados e estabelecimentos similares venderem medicamentos isentos de prescrição. A Câmara Municipal de Valparaíso, São Paulo, por meio dos vereadores abaixo signatários, vem, na forma regimental, apresentar esta moção de repúdio aos projetos de lei que vem tramitando na Câmara dos Deputados e Senado Federal, que visam autorizar os supermercados e estabelecimentos similares a venderem medicamentos isentos de prescrição, pelos motivos a seguir expostos. A Lei número 13.021 de 2014 estabelece que a farmácia é o local onde ocorre a dispensação e a manipulação de medicamentos. As farmácias são estabelecimentos de saúde que devem contar com a presença do farmacêutico por todo o seu período de funcionamento, pois durante o ato da dispensação dos medicamentos, sejam eles isentos ou não de prescrição médica, compete ao profissional prestar orientação farmacêutica, promovendo o uso racional de medicamentos e a segurança do paciente. Os medicamentos não podem ser compreendidos como simples produtos de consumo. O uso de forma inadequada, sem a indicação ou orientação e acompanhamento de um profissional de saúde qualificado, podem causar danos à saúde, contribuir para o aumento do número de internações e da mortalidade. De forma geral, os principais riscos são atraso no diagnóstico correto, devido ao mascaramento de sintomas, agravamento do distúrbio, possibilidade de dependência, possibilidade de ocorrência de eventos adversos que podem ser graves, reações alérgicas, interações medicamentosas e intoxicações. Sendo assim, é de suma importância que os medicamentos sejam disponibilizados à população, acompanhados de orientação do farmacêutico, pois entre os principais fatores que contribuem para o sucesso do tratamento estão a qualidade, eficácia e segurança do produto, agregadas às orientações adequadas sobre o uso racional. É um grande equívoco afirmar que uma maior capilaridade de disponibilização de medicamentos seja uma solução para a saúde da população. A venda de medicamentos em supermercados e estabelecimentos similares gerará a falsa impressão de que esses produtos podem ser tratados como qualquer outra mercadoria e, portanto, em nada contribui para a saúde pública, pois incentiva a automedicação e expõe a população a riscos, podendo aumentar os níveis de intoxicação por medicamentos, ampliando as internações e, com isso, diminuindo a capacidade produtiva e a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Ou seja, tais projetos de lei têm
critérios unicamente econômicos. O compromisso desta Casa Legislativa Municipal sempre foi e será pela busca de ações em benefício da saúde e bem-estar para todos. Dessa forma, reafirmamos o nosso repúdio aos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e Senado Federal, que visam autorizar os supermercados e estabelecimentos similares a venderem medicamentos isentos de prescrição e apensados, e solicitamos que os nobres deputados federais e senadores votem pelo arquivamento de tais proposituras. Rodrigo Carvalho Pinho, Rodrigo da Rádio, vereador. Patrícia Cosac Tubita, Bruno Eduardo Rodrigues de Araújo, Claudemir Fernando Pereira, Eurípides Alvarez, Fabrício Samuel da Silva, José Luiz dos Santos, Gustavo Henrique Ramos Salesse, Márcio Adriano Sônego, Márcio Heleno Valêncio. A moção de repúdio está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, caso contrário, que se levante. Aprovado por todos os senhores vereadores. Material disponível na página www.câmaravalparaíso.sp.gov.br. Não havendo inscritos para o expediente, passaremos agora para a ordem do dia. Com a palavra, o senhor secretário. Processo número 40 de 2024, interessado, mesa diretora da Câmara, assunto, altera os artigos 24 e 26 da Lei Orgânica do Município de Valparaíso. Solicito ao plenário a autorização para retirada do processo número 40/2024 da mesa da Câmara, diretora da Câmara, por ter ocorrido uma falha na primeira votação. Se todos estiverem de acordo, permaneça sentado, caso contrário, que se levante. Aprovado por todos os senhores vereadores. Processo número 36 de 2024, interessado Executivo Municipal, assunto, projeto de lei dispondo sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação e da outras providências, tecnologia 5G, substitutivo. Processo número 36/2024, interessado Executivo Municipal. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, caso contrário, que se levante. Aprovado por todos os senhores vereadores. Processo número 43 de 2024, interessado Executivo Municipal, assunto, projeto de lei número 22, dispondo sobre autorização para firmar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, e esta pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e da outras providências. Processo número 43/2024, interessado Executivo Municipal, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, caso contrário, que se levante. Aprovado por todos os senhores vereadores. Processo número 46, interessado Executivo Municipal, projeto de lei dispondo sobre a concessão de bônus de valorização profissional aos servidores municipais da administração direta e indireta. Processo número 46/2024, interessado Executivo Municipal. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Caso contrário, que se levante. Aprovado por todos os senhores vereadores. Processo número 49 de 2024, interessado Executivo Municipal, assunto, projeto de lei complementar, estabelecendo o percentual mínimo de preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos e dando outras providências. Processo número 49/2024, interessado Executivo Municipal, está em discussão. Com a palavra, o vereador Fabrício Samuel da Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite, toda a mesa, diretora. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, funcionários aqui da casa, né? E a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais e também as pessoas que estão presentes aqui, funcionários, né? Visitantes, comunidades, enfim, aqui de Valparaíso em geral. Bom, eu achei que hoje é a última sessão que eu participo, né, como vereador, né, então eu estou me despedindo das tribunas e já no último dia, né, é um presente até, né, que é um desafio, falar sobre essa questão desse projeto de lei que vai ser votado aqui hoje na casa. Desde já eu não estou aqui para confrontar ninguém, para colocar ninguém na parede, mas simplesmente para colocar a minha opinião, para colocar aquilo que eu acredito, né? E aquilo que me faz ser quem eu sou, né? Fora daqui, eu sou um prestador de serviço. 90% da minha área de atuação, ela acontece dentro das prefeituras. Então, eu tenho uma relação muito técnica e também muito próxima do funcionalismo público, né? Então, eu sou muito grato ao funcionalismo público pelos 90% dos meus trabalhos que eu tenho hoje, né? Então, querendo ou não, eu acabo carregando dentro dos meus processos de trabalho realmente a esperança, enfim, de que as coisas podem melhorar, enfim, e que às vezes um outro olhar pode resolver muitas coisas. E aí, pegando esse projeto aqui e olhando ele com mais calma, né? Até eu deveria ter feito isso um pouco antes, mas a minha correria não me permitiu, né? Não é uma justificativa válida, mas enfim. E aí eu encontrei aqui, em um dos parágrafos, a seguinte fala. Então, o que me incomoda aqui não é somente os 80-20, é o texto, é o que está escrito aqui, né? E como eu sou um bom, e posso falar que eu sou um bom, porque eu vivo disso, interpretador de textos, isso aqui me feriu muito, né? E eu não posso ir embora dessa casa sem falar sobre isso. 1. Garantia de flexibilidade na escolha de perfis. O projeto fala o seguinte, ó, o mundo do trabalho evoluiu e muitas vezes os perfis necessários para cargos comissionados exigem competências específicas que podem ser mais facilmente encontradas fora do quadro permanente. Então, quando você vai interpretar esse parágrafo, a gente dá a entender, né, que o bom profissional ele não está no quadro, ele está fora do quadro de trabalho, ele está fora do quadro funcional, né? Aqui diz ainda que ter flexibilidade para buscar profissionais externos possibilita a contratação de indivíduos com experiências diversificadas, novas perspectivas, competências atualizadas, o que enriquece a gestão pública. Então, eu estou dizendo que a gestão pública ela é pobre, porque se eu estou buscando fora e o que eu tenho hoje no quadro não supre, ela é pobre. Ela é pobre. Então, isso me faz acreditar, né, no que eu estou lendo aqui. Eu não estou interpretando errado. Lá no 2, ainda diz assim, ó, reduzir a cota não significa eliminar o incentivo à valorização dos servidores de carreira. Gente, se você reduz de 50-50 para 20, você não está incentivando. Não há incentivo nenhum aqui. Está na contramão, né? Pelo contrário. Lá no 3, lá no 4, quer dizer, que vai dizer dinamismo na administração pública, diz o seguinte, profissionais externos trazem dinamismo e inovação, características essenciais em tempos de transformação tecnológica e social. Eu acho isso correto. Só que a gente tem experiências, não só aqui em Valparaíso, mas em prefeituras que eu passo, que muitos dos profissionais são trazidos externamente, também não têm inovação nenhuma, não têm experiência nenhuma e não têm competência nenhuma. Nós temos casos no nosso município atualmente, inclusive, né? Então, ou seja, então é preciso repensar nesse texto. É por isso que eu estou me colocando aqui. Eles podem contribuir para a modernização de processos e a incorporação de boas práticas e a introdução de novas estratégias de gestão, complementando o trabalho dos servidores públicos. Então, não é uma questão de complementar, é uma questão de caminhar junto, é uma questão de valorizar esse funcionário que está aqui, né? Aí lá no 5 diz o seguinte, ó, o cenário atual no município demonstra dificuldades práticas, ou seja, prática é na prática,
não é uma outra coisa, em preencher os cargos comissionados exclusivamente com profissionais do quadro. Então está dizendo que no quadro você não encontra isso, né? O que pode gerar atrasos, implementações políticas, enfim, outras coisas mais. A alteração do percentual terá uma medida prática para superar essa limitação. Então está dizendo que é limitado hoje o quadro, é o que diz aqui a redação, né? E que é garantir que o município continue funcionando de forma eficiente. Essa parte está correta. Então, se você quer continuar, então, ou por que vai aumentar, ou por que vai diminuir, ou por que não pensa numa porcentagem menor, enfim. Lá no 6 vai dizer o seguinte, ó, mesmo com a alteração da cota, o projeto continua garantindo espaço para os servidores do quadro, valorizando sua experiência e compromisso. Não está, desculpa. De 50 cai para 20, não está valorizando, não está contribuindo, enfim, isso não existe. A nova proposta apenas ajusta o percentual para que a administração pública seja mais funcional. Então ela não é. E melhor atendida, não é. É o que diz a redação. Sem eliminar a oportunidade de crescimento interno para os servidores. Você está eliminando. Você está dizendo, não estude, não se prepare, não busque curso, porque você não vai ter espaço, porque eu estou diminuindo para 20%. Eu não sou funcionário e eu estou me doendo com isso. O 7, para mim, é o assassinato total. Diz, manter uma cota elevada em um cenário de escassez. Não tem, escassez não tem. De perfis adequados no quadro, pode comprometer. Então, manter hoje vai comprometer a qualidade da administração. Então, isso dá a entender que hoje a administração, se está dizendo aqui, às vezes não tem qualidade por conta do servidor que é concursado. Será que é só isso? Com o risco de nomeações por necessidade e não por mérito. Cara, isso aqui fere o princípio da impessoalidade, né? Isso aqui fere total. A nova proposta evita esse problema, não evita, promovendo a qualidade e a eficiência na gestão pública. Está dizendo que trazer de fora 80% vai garantir eficiência e qualidade. Eu presto serviço nas prefeituras e eu vejo tantos profissionais que vão fazer isso, que não trazem isso. Então, na minha concepção, faltou diálogo, faltou uma conversa. Eu procurei particularmente a administração para conversar sobre isso, né? E lá no final diz, o projeto de lei visa, portanto, promover o equilíbrio, não há equilíbrio, entre a valorização dos servidores efetivos e a flexibilidade. Não há equilíbrio nenhum, não há equilíbrio. Eu até a minha proposta, antes dessa votação, era propor para 60-40, mas enfim, né, já foi, não tem mais jeito. E como profissional eu vou dizer uma coisa, a gente capacita funcionário, né? Então a gente capacita, a gente tem que trazer curso, trazer formações, porque quando eu chego para o meu grupo de trabalho, de profissional, de funcionários e digo, somente 20% de vocês vão ocupar cargos aqui, eu estou dizendo, não estudem, não se formem, vocês não têm chance, vocês não têm qualidade. Desculpa, é a minha interpretação, eu posso estar muito errado. A maior riqueza de uma instituição pública é o servidor público. É o servidor público, né? Se eu não acreditar nele, está tudo errado, está tudo na contramão, está tudo ao contrário. Então, há benefícios nisso, né? Porque com o servidor, você continua a dar continuidade para a parte administrativa, porque ele está lá, para depois para quem entrar, você acumula conhecimento, você tem princípio de impessoalidade, você minimiza apadrinhamento, tem o custo-benefício de valores, né, que do quadro custa menos, você fortalece a instituição e valoriza esse funcionário ainda mais, né, e reduz riscos até legais, dos tribunais, enfim, de apontamentos por conta que está pegando do próprio quadro. Então, eu estou me colocando aqui sem pressão, sem nada, somente colocando a minha opinião, porque se eu não fizesse isso, eu não ia dormir hoje, porque é uma área que eu atuo diretamente e eu não poderia deixar passar isso aqui, porque eu não estaria sendo correto comigo. É com os meus ideais, com os meus valores, com aquilo que eu acredito, né? E com aquilo que eu vejo que o município tem a oferecer, né? É isso. Muito obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Bruno. Boa noite, pessoal. Bom, eu acho que nós estamos no lugar que a gente tem que ter posicionamento, assim como o Fabrício falou.
cada um tem o seu modo de pensar. Eu concordo em algumas coisas que ele colocou. Ele está falando de redação e interpretação. Interpretação ela pode ser variável. Algumas interpretações feitas por eles, na minha concepção, não seriam, mas não vou entrar nesse mérito. No meu ponto de vista, a partir do momento em que ele coloca aberto para contratar 100% de funcionário e não respeitar os 20% de obrigatoriedade de fora, está equilibrado. Eu acho que não tem nenhuma desvalorização a partir do momento que ele deixa esse leque aberto. Então, quer dizer, vamos dar um exemplo para ficar fácil a conta. 10 funcionários. Ele precisa nomear 10. 80, 20, 8 e 2. Certo? Então tá. Então vamos lá. Se ele quiser colocar 10 de dentro, ele pode. O que ele não pode fazer é pegar os 2, que é obrigatório lá de dentro, e colocar 10 de fora. Aí eu acho que... Aí eu também não concordo. Eu acho que aí sim desvaloriza o profissional. Mas, quem sabe um pouquinho como funciona a política... Agora vamos entrar um pouco também no ramo, porque não foi colocado ali, porque eu acho que não se discute política também. Mas é um ponto de vista que eu tenho desde o começo, vendo a administração colocar as suas peças ali, a dificuldade de conseguir montar tudo isso. A política também é um problema, porque a gente sabe que existe a rivalidade política, não deveria ser levado em conta, mas isso acontece, né? Todo mundo sabe disso. E às vezes a pessoa, além do quesito político, talvez aquele funcionário não vai ficar contente. Tem até a questão do fundo de garantia também. Então talvez não compensa para ele. É uma outra situação. Agora dizer assim, igual falar, não, então está dizendo aqui que você não tem que estudar. Não. É o que eu estou falando. Se tem lá, coloca lá, pode ser colocado 100% total de dentro, tem que estudar, ué. Eu falo assim, o prefeito ele precisa ter autonomia para montar um time que vai corresponder com a expectativa que ele tem. Se ele está colocando isso é porque ele teve dificuldade. Todo mundo sabe que teve, velho. Dificuldade para montar um time, uma hora precisa trocar, outra... Enfim, isso aí eu não posso nem ficar comentando muito, porque é uma coisa dele. Mas se ele mandou para cá é porque... Se ele montou o projeto é porque isso aconteceu. Então, eu não vejo essa questão. Até porque ele está pedindo aqui sobre... Existem 42 funções aqui que são gratificadas. É exclusivo para o funcionário. Aqui não existe ninguém de fora. Ele está pedindo uma mudança dos 34 cargos que são de comissão. Né? Então, acho que não vejo por que falar, não, esse é o meu posicionamento. Acho que está... até em questão de número, para mim também não... Agora, se ele tivesse colocado, igual eu repito, se ele tivesse colocado lá que obrigatoriamente teria que ser assim, não, aí não. Aí não, porque tem sim pessoas dentro do quadro que pode preencher. Mas existe quesito político. Às vezes a pessoa não compactou com o governo que ganhou a eleição, não vai querer fazer parte do quadro, talvez não confia no cara que está lá. E aí, ó, eu sou prefeito, ganhei a eleição, gostei de você é funcionário público, você é dentista, trabalha lá. Ô Patrícia, ó, eu queria que você fosse tal coisa aqui. Se você não gostar da forma que eu me coloquei na campanha, você vai participar do meu trabalho, se você vai ter que cumprir a ordem que eu estou dando? Também tem essa situação, você apertar um pouquinho. Ninguém tem que trabalhar de goela abaixo. Acho que tem que ser livre. Nós estamos num país democrático e tem as coisas que tem que ser suave. E, para mim, no meu entender, tá. Redação e interpretação é uma coisa que cada um faz a sua. Até o Poder Judiciário faz assim, a interpretação. O que aconteceu aqui? Será que sim, será que não? Tem tudo isso para a gente avaliar. Então, acho que, no meu entender, o meu voto é favorável. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Marcelino. Senhores vereadores, munícipes presentes, ouvintes das redes sociais, meu boa noite. Eu não posso, de forma alguma, deixar de me posicionar referente a esse projeto que foi encaminhado a esta casa. Eu quero falar de mim, especificamente. Eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, a minha competência, através desse projeto 50%. Eu, como servidor público, em 2017, eu fui
tive a minha oportunidade de mostrar minha competência. E sem contar que foi esse projeto que me incentivou a fazer uma faculdade. Hoje nós não vemos na Prefeitura Municipal de Valparaíso nenhum incentivo para que o servidor público venha fazer uma faculdade, venha crescer o seu intelecto. Então, quero parabenizar o Fabrício, meu companheiro de Câmara, e quero fazer das suas palavras as minhas. Por quê? Porque eu não vejo nenhum tipo de incentivo para os servidores públicos municipais, incentivo em procurar fazer algo para aumentar o seu nível de conhecimento, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, enfim, eu não vejo nenhum incentivo. Com ressalva à educação, por que não colocou o que a educação tem, uma forma de incentivar, dando 5% para os funcionários, todos os funcionários, servidores que tiverem faculdade, vai ter 5% a mais do seu salário, assim como é na educação. Agora, é sim um retrocesso para os funcionários públicos voltar a esse projeto de 80-20. Então, eu sendo servidor público, falando por mim, eu não vou votar a favor desse projeto. Então, fica aqui o meu parecer e peço a colaboração e a contribuição e o entendimento de todos sobre o meu posicionamento. Muito obrigado. Continue em discussão, com a palavra o vereador Claudemir Fernando Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, senhora presidente, também vem essa tribuna aqui para deixar o meu esclarecimento sobre esse projeto. Sim, todo mundo sabe que é um projeto um pouco polêmico, muito polêmico mesmo. Já desde já, né, deixa aqui o meu apoio ao Fabrício pelas palavras dele, pelas palavras do Bruno, pelas palavras do Marcelino. Só que cada prefeito, né, tem seu time para mexer. Igual o Bruno falou, politicamente, eu não tenho nada contra, tem que estudar mesmo. Parabéns a todo mundo do município, ou ao contrário, que seja, né, que estude mesmo, que é a coisa certa. Né? Que nem, não estou aqui para falar de voto, meu voto é meu, né? Cada um vota no que quiser, mas é o que eu falo. O prefeito ele tem que saber, né, a equipe que ele vai colocar. Que na verdade que tem que trocar aí uma meia dúzia, tem que trocar mesmo. Ou até mais. Não só de quem é do quadro e quem é secretário de fora também. Uma coisa, senhora presidente, que nós tínhamos que fazer também, que nem eu vi nos grupos do sindicato que o Milton colocou. Parabéns, Milton, pelo belo trabalho que você faz do sindicato, só que nós tínhamos que ter reunião antes. Esse projeto está aqui, faz dias, você não fez uma reunião? Não, mas como presidente você tem que saber. Não, a gente tem que conversar. Não. Milton, eu parabenizo você pelo belo trabalho que você faz. Só que não adianta você chegar faltando meia hora para a sessão, ligar para o vereador. Não, é por isso que eu falo para o prefeito, todos os prefeitos que entram. É isso que eu falo. Faz reunião, chama a Câmara, conversa. Presidente do sindicato, chama os vereadores, conversa para ver o que é bom para a população, para ver o que é bom, né, para os munícipes, para os funcionários da prefeitura. Peço licença para falar que quando entra no protocolo já está na página da Câmara. Então, viu, Milton? Então, isso é que eu falo para você. Tá, Milton, se você deixar eu falar, eu vou falar. Agora, você como presidente do sindicato, me perdoa. Você tinha que sentar com os vereadores, sendo ou não 6 vereadores funcionários. Como que você é o presidente do sindicato e não sabe o projeto que vai cair? Mas como que você ficou sabendo meia hora antes? Não, Milton, eu te considero, você como presidente do sindicato, você faz um excelente trabalho. E aqui está para votar, ou sim ou não, é que nem eu falo. Olha as palavras do vereador Fabrício. Olha as palavras do vereador Bruno. Olha as palavras do vereador Marcelino. Lindas palavras. Tem que bater palma mesmo. Muito errado. Prefeito, quando entra, tem que sentar mais com os vereadores ou presidente do sindicato e ver qual que é a pauta que vai cair na sequência. Não estou falando que o meu time está errado. Chama todo mundo, conversa, que é bom isso, é bom aquilo. Senão, põe todo mundo. Depois que me explicaram, que o prefeito chamou e explicou, que está aí. Que todo mundo vota no que quer. O meu voto já está decidido.
independente ou não de seguir em política. E desde já parabenizo todos que estudam para crescer na vida, não para ir para o lado errado. Fala igual o professor falou aí, professor Fabrício, estudando para ver um bem-estar para a família. O que o Bruno falou, politicamente, ninguém sabe o que o prefeito escutou na rua de secretários ou diretores. Ninguém sabe quem está no cargo, uma reeleição, para escutar o que o povo, a população, cobra na rua. Ó, prefeito, voto em você, mas manda fulano embora. Eu mesmo tenho uma meia dúzia aí, acho que é 9, que eu não queria que nem passasse na frente da prefeitura. Mas independente do meu voto aqui, cada um tem que levar pão do que comer para sua casa de cada dia. Só que, infelizmente, igual o Bruno falou, politicamente, não. Politicamente é uma coisa, que o Fabrício falou, está certo. Só que cada um tem que respeitar o voto, né? Se vê-se bem, 50-50 é bom, ou 60-40, foi o que nós propôs aqui, lá para o prefeito no gabinete, eu falei. Ou 30 que seja, parece que ele vai usar muito mais, né? Mas então, essas são minhas palavras, senhora presidente, e que da agora em diante, o ano que vem, nós que estamos eleitos, prefeito municipal, fazer mais reunião com o sindicato, para quando cair em pauta, já está tudo mastigado. Obrigado, senhora presidente. Peço ao vice-presidente que ocupe a cadeira. Ainda para falar sobre o projeto, a presidenta Patrícia com a palavra, a presidenta. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, munícipes presentes, funcionários da prefeitura e quem nos ouve pelos meios de comunicação. Primeiramente, agradecer a quem até agora falou. Todos têm um pouco de razão. Eu quero aqui falar como funcionária. Desde que eu entrei como funcionária municipal, eu vesti a camisa não por nenhum prefeito, eu vesti a camisa pelo município. Então, nunca usei de falsidade com nenhum prefeito, nunca usei de maldade com nenhum prefeito, independente de ser contra ou a favor dele. Se qualquer um prefeito hoje me convidasse, que é uma coisa que eu não quero, a ser diretora ou secretária, eu estaria apta a ocupar esse cargo, porque eu não usaria de falsidade, demagogia e maldade. E eu sou, sim, qualificada, porque eu sou especialista na minha área. Poderia ocupar um cargo até de diretora e secretária da saúde. Não estou dizendo que eu pedi e barganhei por um cargo desse. Não fiz campanha para nenhum prefeito pedindo por isso. Inclusive, quando meu filho foi secretário, não fui eu que pedi. Foi o prefeito que pediu para mim. E ele ocupou esse cargo contra a minha vontade. Quando ele saiu, o prefeito falou em uma reunião que brigou comigo para que ele ocupasse esse cargo. Por fim, eu gostaria de falar que eu teria todas as condições de ocupar um cargo desse para qualquer prefeito, porque eu lutaria pelo município. Eu poderia ocupar com toda a honra. Eu lutaria pelas pessoas e não por mim. Por isso eu estou aqui hoje, de peito aberto, para falar que não importa para mim se é 20, se é 80, se é quanto é. Por quê? Porque a pessoa ia ver em mim a minha sinceridade. Quando eu fiquei aqui 1 ano e 3 meses como vereadora, o senhor Lúcio me chamou para ser vice-prefeita dele. Eu não era do lado dele, porque ele viu em mim sinceridade. O que eu tinha para falar para ele, eu falava olhando nos olhos dele. Tem pessoas, infelizmente, que só pensam em si. Infelizmente, apesar de todo o conhecimento que tem, elas só pensam em si. Só pensam em barganhar e não pensam no município. Vocês acham que eu estou mentindo? Então, às vezes o prefeito tem que lançar a mão de pessoas que verdadeiramente queiram trabalhar pelo município. E não queiram passar a perna. E não é para que ele faça coisa errada, não. Ou esse prefeito tem alguma denúncia? Vocês tiveram alguma denúncia? Nós recebemos alguma denúncia, algum escândalo desse prefeito? Agora, eu não sou mais vereadora. Eu aprendi que não é só o vereador que pode fazer denúncia, não.
Eu aprendi que, como munícipe, eu tenho a mesma força de um vereador e de qualquer outro para denunciar. Eu posso denunciar o prefeito, eu posso denunciar os senhores vereadores que vão estar aqui, porque eu tenho a mesma força. E eu vou fazer se eu precisar. Eu não estou de lado de ninguém, eu estou do lado do meu povo. Porque eu cresci e moro nessa cidade, eu gosto dessa cidade. Então, eu não quero que ninguém venha aqui pôr na minha palavras nas nossas bocas. Eu sou funcionária com honra, eu não falto, eu não crio polêmica no meu serviço, eu estou lá para trabalhar. Infelizmente, tem pessoas que só querem polêmicas, só pensam em si. Infelizmente. Essas pessoas, não sei se conseguem ocupar algum cargo para nenhum prefeito. Infelizmente, tiram direito de pessoas boas, que mereciam muito estar lá. Muito mesmo. Essas são as minhas palavras. Aqui mesmo tem pessoas que não são mais vereadores e teriam muita capacidade de estar lá. Eu reconheço. Capacidade e inteligência, como o Bruno, como o Gustavo, como o Fabrício, muito inteligentes, que poderiam ocupar cargos lá. E não são funcionários. Gustavo sim, mas o Bruno e o Fabrício não. Entenderam? Então, e qual a diferença se o prefeito quiser colocar? Ele vai deixar porque ele não pode colocar? E outra coisa que o Márcio Heleno falou é plano de carreira. É o que a gente tem lutado. Eu e o Gustavo, a gente tem lutado desde o meu primeiro mandato. É plano de carreira que ele falou. Você ter curso, você aumentar seu salário através de plano de carreira. A gente não tem que entrar numa prefeitura achando que eu vou ocupar um cargo de diretor ou secretária. Se eu entrei como dentista, eu sou dentista. Eu tenho que lutar pelo meu plano de carreira e não para ocupar uma diretoria e uma secretaria. Se vier isso, que venha. Mas eu tenho que lutar pelo que eu sou, pelo meu cargo que eu entrei lá para ocupar. E os benefícios que um plano de carreira pode trazer. Boa noite, obrigada. Eu peço à senhora vereadora que toma seu assento. Obrigado. Continue a discussão com a palavra o vereador Rodrigo. Boa noite, presidente, demais companheiros da mesa, nobres colegas vereadores, munícipes aqui presentes, todos que acompanham a gente pela nossa rede social. Eu também não poderia deixar de vir aqui fazer uso da palavra na tribuna, né, porque às vezes dá a impressão que aqui a gente engole tudo, né? Uma coisa que eu tenho na minha vida é não ser puxa-saco de ninguém. Às vezes a gente toma história disso. Eu não sou puxa-saco de ninguém, eu tomo minhas decisões, durmo com a minha cabeça tranquila em casa, dos meus deveres, o qual eu tenho como vereador e como funcionário público. Mas, como disse o Bruno, interpretação é vista, às vezes, de diversas formas. Cada um, às vezes, entende de uma forma ou outra, né? E cada um tem o seu posicionamento. Antigamente, na gestão do Marquinhos, ele mandou esse mesmo projeto para a Câmara e gerou uma polêmica tremenda. Ele queria 70%, 30%, eu acho que era isso. Se não for 70%, 30%, era 80%, 20% também. Tá? E na época, foi feita uma emenda dentro da casa, colocando 50%, 50%. Isso gerou uma revolta do prefeito Marquinhos Iguchi na época e de seus secretários na época, seus diretores, porque eles queriam 70% e 30%. E nós votamos 50% e 50%. E hoje, eu vivendo isso dentro da administração pública, e principalmente da saúde, eu percebo que a gente estava errado e ele estava certo. O japonesinho estava certo. Ele ficou bravo com nós ficamos bravos com ele, mas hoje, vendo a situação do que se passa, ele estava totalmente correto. Tá? Eu gostaria também de fazer uma minha interpretação, começando pelo primeiro artigo da lei. O Poder Executivo do município de Valparaíso, sem o atendimento disposto 5 do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 5 do artigo 115, fixa o percentual mínimo de 20% do total dos cargos em comissão existente,
Gente, não quer dizer que a gente está aprovando 20/80, que o prefeito vai fazer 20/80. Ele pode pôr 100% se ele quiser. A lei é clara. Às vezes é polêmica desnecessária, entendeu? É claro. Ele está colocando no mínimo 20%. Se ele quiser colocar 100%, ele coloca. Entendeu? Isso é interpretação também, ué. Então eu não posso ficar quieto, achar que a gente está engolindo qualquer coisa aqui. Eu também preciso explicar para a população o que fala a legislação, a lei que a gente está botando aqui. Tá? O primeiro lá que fala garantia de flexibilidade na escolha dos perfis. O mundo do trabalho evoluiu e muitas vezes os perfis necessários para o cargo comissionário exigem competências específicas que podem ser mais facilmente encontradas fora do quadro permanentemente, e ter flexibilidade para buscar profissionais externos possibilita a contratação de indivíduos com experiências diversificadas, novas perspectivas e competência atualizada, o que enriquece a gestão pública. Aqui isso não quer dizer que o prefeito está desvalorizando o funcionário público, no meu ver. Não está desvalorizando. Ele está falando da realidade. Tem profissionais competentes, como foi dito aqui, que pode assumir o cargo? Tem. A prefeitura tem isso. Você quer um exemplo? Temos o Itamar da área da enfermagem lá, que é um crânio na área da saúde. Ele entende tudo. Deve ter umas 20 pós-graduações. Só que o que acontece? Ele não quis assumir cargo nenhum. Por quê? Não compensa para ele o salário. Vamos supor que ele ganha R$1.000 de salário. Se ele for ser diretor, a responsabilidade que ele vai ter, a dor de cabeça que ele vai ter, ele vai ganhar 1.200. Para quê? Vocês estão entendendo? Então é isso que acontece. Então, às vezes, não buscando no quadro gente de competência, não quer dizer que não tem. Está ali para todo mundo estudar e ter competência e assumir cargo se quiser. Mas tem gente que não quer assumir o cargo. Então, infelizmente, precisa buscar de fora. Item 2. Respeito à Constituição Federal, vou pular. Não tem nada a ver. 3. Preservação dos direitos do servidor. Foi o que eu acabei de falar. Para servidor de carreira, a ocupação de cargos comissionados pode resultar na perda temporária de benefícios como o FGTS, o que pode desincentivar profissionais do quadro a aceitar essas posições. Uma cota mais baixa pode preservar o interesse dos servidores em permanecer no cargo efetivo. Vou traduzir, tá? Para servidores de carreira, por exemplo, servidor público, se ele assumir um cargo comissionado, ele pode ter perda temporária, que é o caso do exemplo do FGTS dele. E se ele continuar do jeito que ele está, ele não vai perder o fundo de garantia dele. Vai continuar. Então, às vezes, para ele isso não é interessante. Uma cota mais baixa pode preservar o interesse dos servidores em permanecer no cargo efetivo, ou seja, um salário no final vai ser mais baixo. Ele prefere permanecer no cargo efetivo, com seus direitos garantidos, o qual ele pode perder lá na frente, ele aceitando o cargo. E o município, quanto o município busca no mercado externo profissionais qualificados, disposto a abrir mão desses direitos para assumir os desafios do cargo comissionado. Ou seja, que alguém lá fora, como ele não está trabalhando, tem capacidade técnica para ele, fala assim, bom, eu vou assumir um cargo, não estou preocupado com o meu fundo de garantia, eu não vou perder direitos. Entendeu? Interpretação... Item 4. Dinamismo na administração pública. Profissionais externos trazem dinamismo e inovação, características essenciais em tempos de transformação social e tecnológica. Eles podem contribuir para a modernização de processos, incorporação de boas práticas, introdução de novas estratégias de gestão, complemento ao trabalho de servidores públicos. Aqui não está falando que funcionário público também não tem dinamismo nenhum, também não está falando que funcionário público é burro, não tem competência para nada, gente. Mas, às vezes, quem está lá fora pode saber mais um pouquinho do que a gente. Entendeu? E o que acontece? Às vezes eu pego um cargo e eu não quero se dispor com o meu amigo que trabalha lá comigo, porque depois eu volto para o meu lugar, eu deixo... entendeu? É difícil. E muita gente não pega cargo por isso, porque não quer assumir responsabilidade de cobrar o serviço, o trabalho. Podem rir, podem falar, quem às vezes quiser. É a minha interpretação, não estou nem aí. Eu durmo com a minha cabeça tranquila. Se acharem que eu não mereço ser eleito, daqui 4 anos tem eleição, não votem em mim.
Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer o que eu acho que é certo, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. E não sou puxa-saco de ninguém. Não sou mesmo. Podem taxar às vezes por isso, mas eu não sou puxa-saco, não estou nem aí. Item 5. Equilíbrio entre a valorização interna e renovação. Mesmo com a alteração da cota, o projeto continua garantindo espaço para os servidores do quadro, valorizando sua experiência e compromisso. Não quer dizer que o prefeito vai contratar ninguém só de fora. Está valorizando ali a oportunidade do funcionário. Basta ele querer assumir o cargo, se for oferecido para ele. Mas a dificuldade está aí, ninguém quer assumir. Porque não é bucha. Vamos dizer assim, é bucha mesmo. Você vai ganhar R$200 para ter responsabilidade, se você pode ficar lá tranquilamente no seu cargo ocupado e perder os seus direitos ainda que você tem? Não vai. A nova proposta apenas ajusta o percentual para que a administração pública seja mais funcional e melhor atendida, sem eliminar a oportunidade de crescimento interno para os servidores. Item 7. Proteção contra a perda de qualidade e eficiência. Manter uma cota elevada em um cenário de escassez de perfis adequados no quadro pode comprometer a qualidade da administração com risco de nomeação por necessidade e não por mérito. Vou interpretar o que fala isso daqui. Pode comprometer a qualidade com o risco de nomeações por necessidade e não por mérito. Vou te falar o que nós fizemos na saúde, por causa dessa lei 50%. O prefeito precisava de um cargo num setor lá e nenhum funcionário queria assumir. Mas a lei obrigava ele a pegar 50% do cargo e já estava explodido já, e não podia pegar ninguém de fora. Você quer o cargo? Não. Você quer o cargo? Não. Você quer o cargo? Não. E o Estado, prefeito, você precisa pôr alguém nesse cargo, e ninguém queria. O que ele fez? Pegou uma pessoa que não entendia porcaria nenhuma do setor e foi lá pegar o cargo. Vai fazer o quê? Os profissionais competentes não queriam. Não é que não tinha e não tem. Tem, mas não quis. E foi, olha, foi um trabalhão. Tem funcionários aí que, se alguém quiser me perguntar, eu mando lá conversar com algumas pessoas que estão passando por problema médico até hoje. Depressão, sendo afastado do trabalho, perseguição. Então, eu não poderia ficar quieto e também deixar passar batido, né, sobre a relação desse projeto. Volto consciente e espero que o prefeito também tenha a compreensão e seja honesto em buscar primeiramente essas pessoas dentro do nosso quadro efetivo. E se essas pessoas competentes dentro do nosso quadro efetivo não quiserem assumir o cargo, então que ele possa ter essa flexibilidade de buscar fora para não comprometer a sua administração. E foi o que aconteceu, ele acabou comprometendo um setor porque não tinha como buscar um de fora. Uma pessoa que poderia buscar de fora, que tinha total competência de assumir o lugar dessa outra. Entendeu? Então aqui a questão é da gente conversar, sentar, discutir, né? As polêmicas existem, às vezes o pessoal levanta polêmicas, né, por questão partidária, política, e eu não vejo isso não. É projeto do meu prefeito ou no meu prefeito, eu estou aqui para trabalhar e fazer o que é o melhor para o nosso município. Tá? Ganhou o prefeito que eu não apoiei e estava lá buscando recursos para as melhorias da nossa cidade. E estava lá no gabinete enchendo o saco dele, pedindo para que seja feito isso. E vou continuar fazendo isso até o meu último dia de mandato. As pessoas que acreditem no meu trabalho, eu procuro honrar. E tenho consciência do que eu faço. Podem falar o que quiser de mim. Eu fiz um tratamento psicológico na minha vida, isso me libertou. Às vezes eu me preocupava muito com o que os outros falavam lá fora. Agradeço muito a minha psicóloga. Indico ela sempre, para quem alguém me pergunta. O importante é eu ter minha consciência tranquila. Durmo sossegado, não importa o que os outros pensam de mim. O que eu importo é o que Deus vê, as minhas atitudes, o que eu faço. E dormir de cabeça tranquila.
Só temos somente uma pessoa, temor a Deus. E o dia, eu falo para todo mundo, o dia que eu estiver fazendo coisa errada, a primeira coisa que eu largo na minha vida é de participar da igreja. Porque a igreja é Cristo. É o primeiro lugar que eu abandono na minha vida. Um dia, se vocês não me verem mais na igreja, eu, graças a Deus, tenho um caminho bem firme com a igreja. E não importa qual religião que você participa. Eu tenho um caminho bem firme com Deus. E o dia que eu estiver fazendo coisa errada e achar que aquilo ali é errado, eu tenho a consciência tranquila de a primeira coisa que eu parar na minha vida é participar da igreja. Então, admiro todos os vereadores, colegas, nobres vereadores que aqui estão, mas a opinião é de cada um. E espero que o Xande, né, tenha o bom senso, e acredito nisso, que ele tente valorizar esses profissionais da saúde nossos, e acredito que vai valorizar. Vai precisar chamar de fora? Também acredito, porque não tem gente que queira assumir. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Caso contrário, que se levante. Vamos contar? Aprovado por 7 votos. Aprovado por 7 votos, 3 contra e 1 ausente. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Bruno Eduardo Rodrigues de Araújo. Boa noite novamente. Hoje é a última sessão. Queria cumprimentar um por um: Rodrigo, Tureba, Gustavo, Fabrício, Adriano, Sônego, Marceleno, José Luiz, Eurípides Alvarez, Patrícia. Dizer que foi uma honra poder fazer parte dessa casa por esse mandato. Queria fazer algumas considerações sobre tudo que aconteceu, sobre como foi esses 4 anos, no meu ponto de vista, como pessoa, como profissional e também participando da política. Primeiro que a política eu pensava que era uma coisa, quando eu cheguei aqui eu vi que era outra e vou sair daqui pensando que tem que ser outra. Então eu tive 3 perspectivas. E é triste de ver que a que eu vi é a mais difícil, infelizmente. Foi um início de vida pública muito difícil para mim, com a perda do meu pai, do meu avô. Foi um monte de problema pessoal. E, infelizmente, a política se aproveitou de toda a situação, colocou aqui e virou aquela baixaria toda. Mas, quando eu vou contar para todo mundo, hoje eu dou risada e falo que foi a melhor dificuldade da minha vida. Exatamente. E se pudesse passar, passaria de novo e passaria talvez com mais sabedoria. Por que eu digo isso? Foi engrandecedor. Na época foi estarrecedor, foi muito triste, porque não estava sendo penoso não só para mim, mas para minha mãe, para minha família, principalmente para minhas filhas. Passar por tudo aquilo, ser usado de artifício político, de arma contra a minha pessoa e enfim. Mas tudo passou e eu não poderia estar melhor do que eu estou hoje. Por isso eu agradeço a Deus pelos problemas. Todo mundo fala que a gente precisa agradecer a Deus por toda a dificuldade, e eu agradeço todo santo dia. Que foi muito evolutivo para a minha vida profissional, enfim. É lógico que a gente precisou se abdicar de algumas coisas, vários projetos que eu tinha, infelizmente, precisou estacionar por um período determinado, nós já estamos retomando, e como a nossa vida passa, tudo passa. E agora está passando, hoje é o último dia, e eu estou muito feliz, quero agradecer a todos os vereadores, pedir desculpa para todo mundo,
se em algum momento a gente teve divergência, eu tentei não levar para o pessoal, mas não tem jeito, tem hora que a gente se arranha, mas tá tudo certo. Eu saio daqui de cabeça erguida, de bem com todo mundo. Espero levar essa amizade com todos aí para o resto da vida. Quero agradecer também aos funcionários da Câmara, um por um, em especial também a Marlene, que está junto com a gente aqui o tempo todo, trabalhando, fazendo um trabalho fantástico, totalmente profissional, né? Foi uma pessoa que a política me trouxe e tenho o prazer de conhecer. E eu queria dizer assim, para a população, eu queria dizer assim, que a população, eu queria dar uma cutucada na população no bom sentido. Que assim, quando a gente coloca a camisa, é igual a polícia. O policial entrou, policial militar, ele coloca uma camisa ali, ele vai dormir, ele é policial. Ele vai para a rua, ele é policial, ele anda armado. Se acontecer alguma coisa, ele tem que estar ali. Vereador, prefeito, política é a mesma coisa. A gente não tira a camisa de vereador para dormir. O telefone toca de madrugada, você tem que atender, tem que ajudar a fazer o que está no teu alcance. Então, o que é triste de ver é que, em alguns momentos, quando a gente senta aqui dentro, tudo que a gente foi, tudo que a gente é, como pessoa, como profissional, como pai, como filho, parece que todo mundo esquece. Parece que você não presta. Se é vereador, você não presta. É essa a concepção que eu tive. E é triste isso, porque não é dessa forma. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, as coisas mudaram, as pessoas passaram a enxergar de outra forma. E não é justo que isso aconteça. Por quê? Todo mundo que está disposto a passar pelo que a gente passa, porque também não é muito fácil, a cobrança ela é muito grande, tem um motivo muito grande para estar aqui. Eu entrei para brigar pelo projeto, para fazer com que as coisas acontecessem. A minha bandeira, autismo e causa animal, eu trabalho com autismo, então para mim estar aqui dentro era talvez uma ferramenta a mais de melhorar a vida das pessoas. Eu já faço isso trabalhando, mas eu queria fazer alguma coisa a mais. E constituí a associação, que todo mundo sabe, ela foi alvo de mentira e não estava no meu alcance. Em alguns momentos eu me pronunciei, daqui a pouco eu já enchi o saco também, falei, não vou falar mais nada não, porque eu falar e nada está sendo a mesma coisa, então deixa o tempo provar. E o tempo provou. Eu não tenho nenhuma condenação judiciária, eu não tenho nada pendente, não sou culpado de nada do que aconteceu. Na verdade, o que tudo aconteceu foi pessoas desequilibradas em alguns pontos, que queriam de alguma forma aparecer, transparecer, desgraçando a vida dos outros, para poder disputar uma eleição e ter 60, 70 votos. É o que aconteceu. E não foi só uma pessoa, tem mais. Então, por isso que eu falo, o bastidor da política, infelizmente, ele é muito sórdido, sujo, e acontece coisa que até Deus duvida. Todo mundo está aqui sabe como funciona, e principalmente os mais antigos, Zezão, Tureba, Rodrigo, a galera que está há mais tempo aqui. E assim, tinha que entender que o pessoal precisa entender que tudo que acontece, hoje o poder da mídia social, o pessoal conta o que quer. Tem até leis hoje que falam sobre a fake news. E é crime a disseminação de fake news. Então, por que se criou essa lei? Porque está tendo muita mentira na rede social. E hoje nós tivemos, hoje não, o presidente passado ele ganhou a eleição sentado na casa dele, com a barriga costurada, fazendo a campanha política no celular. Praticamente ganhou na rede social. Hoje você tem os mais votados aí, o pessoal que é candidato em prefeitura de cidade grande, igual São Paulo, teve Pablo Marçal, construiu o nome dele sobre a rede social. E precisa ter muita cautela com o que se fala em rede social. Porque, é igual eu falei algumas vezes para trás, utilizar de leis de defesa para poder fazer ataque político, é um ponto de vista meu, da mesma forma que a lei ela tem a punição rigorosa para quem pratica o ato, quando se descobre que é mentira, deveria ter também a punição para quem está inventando que aquilo aconteceu e não é verdade. Mas não tem. Você tem que ir lá provocar o judiciário e vai virar uma bola de neve e eu estou em paz, então estou tranquilo. Mas precisa ter cautela, precisa ter um pouco de respeito com as famílias das pessoas. Então foi como o Rodrigo estava falando aqui, eu durmo tranquilo, pode bater. A costa é muito larga não, mas o couro é grosso. Então pode bater, eu estou tranquilo. Sempre estive. Quem não deve, não teme.
Então, foi muito penoso, mas engrandecedor. Foi uma honra poder estar aqui. Tenho que pedir desculpa para a população. Eu tive 943 votos, foi o mais votado dessa eleição. Teve o Zezão, que superou com 983. É o cara também. Então, eu queria agradecer novamente à população que me concedeu a honra de estar aqui. Não participei do pleito eleitoral, porque por vários motivos. Primeiro que, da mesma forma que aconteceu, tudo isso que aconteceu foi penoso para algumas pessoas que são próximas de mim, eu decidi que talvez um plano que você almeja, talvez, quando começa a doer em pessoas que estão do seu lado, aí você tem que respeitar também. Então, não é o momento, vai ter uma outra oportunidade, talvez. Não faz parte dos meus planos mais. Graças a Deus, sigo estudando, trabalhando, em paz. E é isso que eu queria passar para a população, para ter bastante cuidado com o que acontece em rede social, vídeo, foto, áudio. Gente, nós tivemos uma campanha eleitoral que teve um monte de coisa circulando e tá aí. Né? Por aí a gente já pode ver. A briga pelo poder, ela chega a níveis deploráveis e injustos. E ela não mede quem está do seu lado, de ver o que vai acontecer, talvez com uma criança, igual o alvo dessa denúncia que teve na campanha era uma criança. Isso é imundiça. É imundo fazer isso. E da mesma forma, ninguém estava pensando, eu fui condenado por estar zelando da segurança das minhas filhas. A guarda veio para o pai. Meu Deus do céu. Aí colocaram na internet. Ele comprou o juiz, ele não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. O pessoal daqui nem era daqui, é aquele rolo. Será que a gente tem poder para tudo isso? E você está aí acusando um pai de estar cuidando? Não é? Esse foi, de todos os pontos, esse foi o que mais me marcou nesse período. Você ter que ser apedrejado na internet. Como é que é o nome que fala quando a pessoa pede seguidor lá? Cancelado. Você tem que ser cancelado na internet porque você está zelando e cuidando dos filhos. E aquele pessoal que faz o filho, não paga nem pensão, some e desaparece. É o quê? O que tem que acontecer? Ninguém fala nada. Enfim, tudo tranquilo. Faria desde o dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de... Não vou falar 31 porque hoje ainda é dia 10. Até dia 10 de dezembro faria tudo de novo, talvez mais bem feito. Eu acho que como vereador, em alguns momentos, infelizmente, eu tive que me silenciar para poder botar o pé no chão, cuidar das coisas que eram prioridades no momento, que era a família. Mas eu tenho certeza que, igual o Rodrigo, Tureba, o Zezão, o Marceleno, mais a galera que reelegeu, e os que estão aí vindo, que são os novos, né, e principalmente, hoje é minha vez, é o último dia, só mais um pouquinho, eu vou superar o Tureba hoje. Igual, todo mundo luta por todas as causas, mas quem vai levar a bandeira do especial adiante, Deus abençoe que consiga, eu estou à disposição, tem um monte de coisa que eu acho que devia ser feito, mas não deu certo e não era o momento, mas o mínimo que eu pude contribuir, eu estou satisfeito. A causa evoluiu muito, ganhou grande repercussão. Tinha 6 laudos, hoje tem 100 e pouco. Então, de alguma forma, serviu. E dia 20 de janeiro, a Ecoterapia retoma suas atividades. E é isso. Eu queria agradecer de novo. Um abraço para todo mundo, para todos os vereadores. Um abraço para a população. Me desculpar por alguma coisa, mesmo que às vezes eu acho que eu não tenha que me desculpar, mas a humildade vale mais do que qualquer coisa. E eu, mesmo que não seja vereador, mesmo que não esteja participando, como a Patrícia falou, quem está lá fora sentado na cadeira de ouvinte pode ter o mesmo poder que a gente tem. A mesma coisa. Você pode montar projetos, você pode fazer o que for, você pode apresentar. É isso. Então não precisa estar aqui dentro para poder participar. A política ela tem que ser participativa e inclusiva. É isso que eu tinha para falar. Me coloco à disposição para todos. E obrigado aos funcionários da Câmara, Marlene, Ivete, todo mundo aí. Obrigado por tudo e por tanto e por aguentar a gente aqui esses 4 anos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, boa noite e até mais. Ainda para explicação pessoal, vereador Fabrício Samuel da Silva. Boa noite novamente. Vou usar uma frase que eu uso. Pelo amor de Deus, hein, Bruno? Me permite aqui, porque é a última, né? Essa brincadeira.
Eu também quero me despedir, né? Minha última estadia aqui na tribuna. Aprendi muito nessa casa, aprendi muito com cada um de vocês. Deixa eu ver para não errar o nome aqui. Rodrigo, Deise Helena, Tureba, Gustavo, Marceleno, Adriano, Bruno, Patrícia, né, nossa presidente esse ano, Gugu e Zezão, né? Muito obrigado pela parceria esse ano, né? Aliás, esses 4 anos. E é isso, né? Eu falo que a Câmara é feita disso, de discussões de ideias, de projetos, de ideais, né? Interpretações mais ou menos, né? Mas, enfim, são discussões saudáveis. O que importa é a gente realmente se respeitar, é a gente realmente entender que todos nós temos os nossos conhecimentos, nossas estratégias, nossos interesses em comuns ou não, muitas vezes, né? Nossos olhares. E é muito bacana, né? É muito bacana. Para mim foi muito bom fazer parte com vocês nesses 4 anos, né? Vou embora sem raiva de ninguém, tranquilinho, beleza. Bruno, eu não vou dormir bem, eu só vou dormir bem só em janeiro, no dia 1, estou dormindo já perfeitamente bem, né? Mas aprendi muito nessa casa. Em agradecimento aqui em nome da Marlene, quero agradecer a todos os funcionários da casa, aprendi demais com vocês não têm noção, não vai chorar não, Marlene. Muito, 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 muito. Prometo que eu virei visitar vocês. Prometo para os novos vereadores que eu vou encher muita paciência de vocês aqui, porque eu vou voltar a ser um militante da cultura e da arte. Já falei para o Rodrigo até isso. E eu sou muito chato militando, né? Para ver se a gente consegue aprovar algumas leis, alguns incentivos, trazer algumas coisas. Então nós teremos muitas reuniões, muitas, né? E é isso, agradecer a população também que acreditou em mim. E acho que decepcionei algumas pessoas, mas faz parte do processo, né, Bruno? Enfim, mas também agradei muita gente também, fui feliz em muitas colocações, infeliz em outras. A gente é assim, é um processo de aprendizado, a gente acerta e erra, mas o que vale é que a gente cresce durante todo o processo, né? Podem contar comigo também para qualquer coisa a partir do ano que vem. Ao contrário do Bruno, eu vou cobrar, porque eu não posso mais dar assessoria gratuita, porque eu vou viver disso, né, 100%. Então, vamos falar sobre valores. E é isso, gente. Muito obrigado a cada um de vocês, né? E é isso, que possam ficar nossas amizades, né? O nosso respeito uns pelos outros. E é isso. Então, Câmara Municipal de Valparaíso, me despeço de vocês. Um grande beijo. Não vou dizer até a próxima, porque não terá a próxima, né? Isso é fato já verídico. E é isso. Gente, muito obrigado e boa noite a todos vocês. Viu? Ainda inscrito na explicação pessoal, vereador Claudemir Fernando Pereira. Senhor presidente, mais uma vez faço uso da tribuna, né? E eu vim aqui, né, parabenizar mais uma vez, né, um projeto polêmico que desde já parabenizo todos os vereadores que veio aqui falar. Quem votou sim, quem votou não. Parabéns mesmo de coração. É isso aí mesmo, uma colocação bonita, que nem, né, foi falado aqui. E com o prefeito, né, chame mais, a partir do ano que vem, os vereadores que foram eleitos, né. Parabenizo também quem não foi eleito, mas, né, que fez um belo trabalho, igual a Patrícia, o Adriano Sônico, o Gustavo, o Bruno, né. E estamos aí para trabalhar para a população. É igual eu sempre falo. Gente, se não passar para o vereador, né, vai ficar tudo debaixo do balaio, porque o vereador passa para frente. Está o prefeito aí, está o secretário deles aí. E que desejo boa sorte também para o prefeito Xandro no ano que vem e o secretário que for participar, que tem vários secretários aí, funcionários, são bons de serviço. E se não fosse bom de serviço, não tinha dado uma lavada dessa de tantos votos que teve. Por que ganhou? O prefeito trabalhou bem, o secretário também trabalhou bem. Tem como ele dar uma oportunidade melhor para os nossos funcionários estudados. E desde já também parabenizo o estudado e aquele que varre rua, limpa o banheiro do jardim, que é a Ivonete ali, cuida da rodoviária, os motoristas, que são os anjos, os ambulanceiros, todos os funcionários da Prefeitura Municipal. Essa votação que teve hoje aqui, prefeito, vereador, escutou muito na rua. Por causa de um ou dois que não vestiu a camisa do prefeito municipal. E a partir do ano que vem,
fui eleito de novo, graças a Deus, aos meus votos, e desde já agradeço quem votou e quem não votou. Sou vereador de todos, o que puder fazer, eu vou fazer. É igual o Bruno falou aqui, redes sociais. Rapaz, a gente endoida, vereadores. Inventa calúnia que não é um camboi que nunca foi eleito para nada, né? Vem aqui fazer umas visitas comigo na Santa Casa, no asilo. Aí a pai que precisa de ajuda, vamos lavar minhas cadeiras de roda, que é o meu trabalho que eu vou continuar fazendo. Agora uma meia dúzia de fofoqueiro vai continuar fofocando. É sempre os mesmos. Não estou nem vendo. Tentaram me derrubar, fui eleito pela 5ª vez. E eu sou um funcionário exemplar que já fui puxar saco, baba-ovo de 11 prefeitos. E quero continuar sendo funcionário até aposentar, que eu saí da prefeitura, ou sendo ou não vereador. O prefeito que entrar, eu só puxa saco. Desde quando ele trabalha para a população? Desde quando ele não é mentiroso? Desde quando o prefeito não é covarde? Não corre da baixada. Eu no meu gabinete eu vejo. Entro no gabinete aí 10, 15 vezes. Aí, o prefeito nunca está de cara feia. E que continue assim, prefeito. Vai buscar dinheiro para nós. E cuide bem da população e o nosso funcionário público. Os que for ruim, já manda embora. Não deixa voltar dia 6, não. E eu já vou falar para o senhor quem que é os ruins aí já, hein? E não adianta funcionário querer, a partir do ano que vem, querer olhar de cara feia para mim, não. Cara feia para mim não vai valer nada. Tem dia que eu fico 10, 15 dias sem entrar na prefeitura. Tem 1 ou 2 que olham de cara feia. Não estou nem vendo. Estou para trabalhar para a população, né? Dou um grande abraço em cada funcionário da prefeitura, toda a nossa população. Já desejo aqui, Feliz Natal a toda a nossa população, um ano novo repleto de felicidade para todos nós, vereadores, prefeitos, população, funcionário, e que nós olhe mais para essa população. Os doentes, os acamados. Dar continuidade na farmácia até as 4 horas da tarde. Dar mais apoio nas fraldas, mais apoio nas camas hospitalar, no Insure, Clexane, Nutrição, e que nós faz uma compra boa, que o ano que vem não deixa faltar nada para esse povo. Esse povo, gente, tem uns que estão até enterrados na farmácia por causa de fralda. 1.100, 800, 700, devendo em farmácia. Então, é uma coisa que nós, município, tem que ajudar essa população. Tem coisa que não dá, mas tem coisa que dá para fazer. População, conta comigo, sou vereador bocudo mesmo, mas eu só sou bocudo com meia dúzia que não presta. Peço desculpa para as meninas da Câmara aqui, que esse ano não vou dar trabalho aqui na tribuna. Viu, Marlene? Agradeço todo mundo aí, a Leila, a Ivete, a doutora, né? A Alice, a Maire, Pongaí, são um amor de pessoa. Essa Câmara aqui, gente, só faz coisa errada quem quer, porque aqui elas cobram. Boa noite, senhor presidente. Quebrando o protocolo, vou devolver a palavra ao secretário Bruno. Eu esqueci de fazer uma homenagem, quero mandar um beijo para minha esposa. Hoje a gente completa 2 anos de casado, queria dizer que eu te amo. Muito obrigado por cuidar de mim e das minhas filhas, me ajudar com tudo isso. É isso, obrigado, presidente. Antes de dar por encerrados os trabalhos da noite, gostaria de fazer algumas considerações. Bom, primeiro, gostaria de agradecer aos nossos eleitores, agradecer os companheiros vereadores por esses 4 anos de trabalho e companheirismo, agradecer os vereadores que me elegeram para esse cargo de presidente, agradecer aos companheiros da mesa, obrigada, Zezão, o Gugu, o Bruno. Para mim foi uma honra ser a primeira mulher a ocupar esse cargo, o que eu fiz com imparcialidade e honestidade. Quero agradecer profundamente aos funcionários da casa, em nome da Marlene aqui, que foi a nossa companheira, guerreira, conselheira. Em nome dela, todos os funcionários que nos aceitaram aqui de coração aberto, né? Com os nossos defeitos, nossas angústias, dúvidas, teimosias também.
Quero dizer que nós somos apontados pelo Tribunal de Contas a fazermos melhorias, né, com o 10º na Câmara, e este ano a gente tentou fazer pela climatização, utilizando dinheiro em melhoria, porque com os anos houve aumento do calor aí, então utilizamos dinheiro nisso. E também, não sei se vocês repararam aqui, a gente está com um tablet em cima da mesa de cada vereador, 2 televisões que serão usadas no mandato do ano que vem, que é a votação eletrônica. Foi adquirida esse ano, mas devido a alguns ajustes que deverão ser feitos no nosso sistema, na internet e também no regimento interno, porque haverá mudanças na votação, né? Até nas palavras do presidente. Então, a votação eletrônica será utilizada para a próxima presidência e eu espero que seja de ótima valia, porque nós devemos sim modernizar a Câmara. Nós tentamos fazer uma modernização do regimento. Espero que a próxima presidência tenha tempo de fazer, porque está bem com algumas coisas antigas também. E é isso que a gente preza, pela modernização, pela economicidade, pela honestidade, e foi com esses preceitos que eu trabalhei esse ano. E espero que as pessoas tenham entendido o nosso trabalho e que tenham todos nós e toda a cidade um feliz e santo Natal e um ano cheio de saúde e prosperidade. É o que essa Câmara espera, nós todos. E boa noite, aguardando que o ano que vem seja melhor ainda e que o próximo mandato seja muito bom para todos vocês. Deus abençoe e boa noite.